Boa noite. Hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre a norma regulamentadora NR17. Meu nome é Maria Gorete Fernandes, eu tenho doutorado em Ciências da Saúde pela UFRN e sou professora de ergonomia desde 2003. O que é importante na NR17 que o aluno que está fazendo uma graduação ou uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, que tem essa disciplina de ergonomia. Primeira coisa que a gente tem que saber é que essa norma ela foi criada em 1978 e, como todas as outras normas, ela está passando por um processo de atualização. Então, nós estamos agora em 2020, até março, abril de 2020, então até o final do ano a gente vai ter uma atualização dessa norma. Essa aula que eu estou dando hoje, com certeza daqui a alguns dias eu vou estar dando uma atualização dela. Mas o que é importante saber é que ela estabelece os parâmetros que vão permitir a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador. Então, de modo geral, essa norma foi criada para promover conforto, segurança e desempenho eficiente ao trabalhador. Outro ponto importante é que ela inclui aspectos relacionados ao levantamento, ao transporte, descarga de materiais, aos mobiliários, às condições do posto de trabalho, né, da organização do trabalho. Então, ela foi criada com o intuito de melhorar as condições do trabalhador, se adaptando às características psicofisiológicas do meio. Outra coisa importante é que, para avaliar as adaptações das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador, para a gente fazer isso, essa adaptação, teríamos que fazer uma análise ergonômica do trabalho. E a ANR ela estabelece que o empregador é quem deve realizar a análise ergonômica do trabalho. Tá? No mínimo, essa análise ergonômica do trabalho deve obedecer o estabelecimento da norma NR17 e dos seus anexos também, que a gente vai ter uma aula sobre o anexo 1 e 2 da NR17. O que é também importante saber que no item de levantamento, transporte e descarga individual de materiais, porque toda a ANR ela vem com itens tipo assim, 17.2.1. Não é interessante que o aluno, nesse momento, tente decorar, e sim ele deve aprender o que é que ela coloca na relação de levantamento, transporte e descarga individual de material. Ela fala o quê? Que tem a questão do trabalhador jovem, que na ANR é considerado como uma idade inferior a 18 anos e maior do que 14 anos. Ela também diz que não deve ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. Então, ele diz assim, ninguém deve descarregar e levantar qualquer tipo de material que vá comprometer a sua saúde. A norma também fala que, nesse levantamento de transporte e descarga individual de materiais, o trabalhador designado para fazer isso, ele deve receber um treinamento ou instruções de mínimas satisfatórias. Então, essas instruções vão ser dadas quanto ao método, né, como é que ele vai fazer para se prevenir e salvaguardar a sua saúde, prevenindo os acidentes, né, de trabalho. A norma diz também que, para facilitar o transporte manual de carga nisso aí, vão ser usados meios técnicos apropriados. Então, que meios técnicos são esses? Ela diz que são meios em que vão facilitar e prevenir acidente de trabalho. Pode ser um carrinho de mão, pode ser algo elétrico, né? Mas que vá proteger esse trabalhador na hora dessa descarga, dessa carga e descarga. Com relação às mulheres e trabalhadores jovens, a questão de transporte, levantamento e descarga individual de material, ele fala assim, que foram designados para o transporte manual de carga, o peso máximo dessa carga deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens. Então, a ANR deixa bem claro. É importante que você que está assistindo a minha pessoa falando agora que lembre. Ele deixa claro que é nitidamente inferior a mulher e o jovem trabalhador que
vão carregar pesos menores do que o homem, mas não diz qual percentual, quanto é que vai ser isso. Só diz que deve ser inferior para não comprometer a sua saúde e segurança, porque quando ela foi criada, com certeza parte do ponto de vista que um jovem trabalhador menor de 18 anos está em fase de crescimento e que a mulher também ela não suporta a mesma carga fisiologicamente que um homem. Mas a norma não deixa claro quanto é esse percentual. Outra coisa importante da gente observar, ainda nesse item de levantamento, transporte e descarga de material, que o transporte e descarga de materiais feito por impulsão ou tração de vaganete sobre trilhos, carros, de mão ou qualquer outro aparelho mecânico, devem ser executados de forma que o esforço físico que o trabalhador vai fazer na hora de empurrar, né, ou de descarregar, seja compatível com sua capacidade de força, para não comprometer a sua saúde e sua segurança, ou seja, para não dar uma hérnia de disco, uma lombalgia, né? Mas ele não diz muito como até quanto é essa carga. Por isso que é importante fazer análise ergonômica do trabalho, porque a gente tem uma ferramenta chamada NIOSH, que essa ferramenta ela dá mais ou menos uma ideia para qualquer tipo de trabalho, você colocando, preenchendo com todos os dados corretamente, quanto é que esse trabalhador vai ser possível ele carregar naquele determinado trabalho com aquela determinada carga. Né? Então, assim, sempre ela fala que tudo deve ser compatível com a sua capacidade de força e que não deve comprometer a sua saúde, mas não diz como. Então, ela diz assim que deve ser feito um levantamento de material com equipamento mecânico, de ação manual e tal, mas não fala quanto esse percentual. Já no item 17.31, que inicia a parte imobiliária dos pós-trabalho, ela diz sempre que o trabalhador que o trabalho seja executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado a esta posição. Então, para que o trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, com bancadas, mesas, escrivanias, painéis, que isso aí deve proporcionar ao trabalhador uma condição de uma boa postura, né? E deve atender os requisitos mínimos que ela vai citar, que eu vou falar agora. Então, essa boa postura deve obedecer esses 3 requisitos que você vai estar vendo aí na tela. Ter altura e características da superfície de trabalho compatível com o tipo de atividade. Ou seja, o que é isso? Eu estou sentado na frente do computador, então a distância requerida dos meus olhos ao campo de trabalho e a altura do assento, você pode ver aí eu coloquei a imagem de um trabalhador e ele não está com a altura adequada, porque está usando um notebook sem adaptação e ele vai tender a fazer uma flexão aqui da cervical. Então, ele já não está dentro desse item de altura e características compatível com o tipo de atividade. Deve ter área de trabalho de fácil alcance e visualização. Então, assim, às vezes você vê um trabalhador na frente de um painel que o alcance, a visualização está inadequado. Então, não está dentro da norma. Também as características de dimensionamento, que deve possibilitar um posicionamento e uma movimentação adequada aos seus segmentos corporais. É importante também saber que a mesma norma, nesse item de condições mobiliárias, vai falar dos pedais e dos comandos para acionamento pelos pés, que devem ter o quê? Dimensão que possibilite fácil alcance. O que é isso? Ou seja, se eu estou ali com um pedal e o trabalhador, naquele pedal, ele não consegue, naquele posto de trabalho, acionar, o ângulo fica inadequado às partes do corpo, então esse pedal, esse comando não está ergonômico, tá? E aí aqui eu mostro uma situação de uma costureira e aqui ela está trabalhando com o pedal. Será que essa postura está adequada, esse pedal está na altura correta? Então, na análise ergonômica do trabalho, a gente vai avaliar tudo isso. Para as atividades que os trabalhos devem ser realizados sentados, a análise ergonômica do trabalho, que a gente chama AET, e vai ser assim, assunto de outra aula, poderá ser exigido suporte para os pés. Então, poderá.
Todas as empresas têm mania de colocar suporte para todo mundo. Tem que avaliar pela análise ergonômica do trabalho se vai ser necessário ou não. Porque esse suporte ele tem que se adaptar ao comprimento da perna do trabalhador. Então, muitas vezes, ele não está adaptado. Outro item importante é com relação aos assentos utilizados no posto de trabalho. O assento ele deve ter requisito mínimo de conforto. Quais são esses? A altura ajustável à estatura do trabalhador e, consequentemente, à função exercida. Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, né? Então, o assento ele deve ser um assento livre, que ele não tenha nenhuma uma conformação, não tenha prego, não tem... Ele tem que ser um assento com pouca ou nenhuma conformação. E a borda frontal dele deve ser arredondada. Um encosto de forma levemente adaptado ao corpo para a proteção da região lombar. A gente tem aqui nessa imagem um assento com borda frontal arredondada, né? Repara que o meu mouse tem encosto na lombar também, e um encosto deve ser adaptado ao trabalhador, esse encosto. Então, tem cadeiras que você vê, por exemplo, que não tem adaptação ou não estão corretamente, e o trabalhador, né, como vocês veem nessa foto, ele não fica com um ângulo de 90 graus no joelho, 90 no quadril, né, ele não fica nessa disposição. Então, a norma ela vem para regulamentar isso aí. Isso para atividade sentada. E para atividade em pé, que a gente pode ver, os equipamentos dos postos de trabalho, como é que deve ser? Devem estar adequados às suas características psicofisiológicas. E é interessante que o trabalho em pé, quando for no momento de pausa, o trabalhador ele tem o direito, a INR fala isso também, a uma cadeira lá, e durante esse momento, né, fazer a pausa e sentar. E não é o que a gente vê. Porque quem trabalha em pé, tipo um vigilante, ele fica lá, né, sem a cadeira e todo o tempo não faz pausa. Nas atividades que envolvam a leitura de documento para digitação, datilografia, mecanografia, aí repara, nessa hora aqui da aula eu vou mostrar para vocês. Gente, datilógrafo e mecanografia, gente, nem tem mais no mercado. Mas a ANR ainda falava em datilografia e mecanografia, a ANR 17 ainda fala. Acredito que nessa atualização que vem, esses dois termos não vão mais aparecer. Então, para quem digita, quem usa o computador, o suporte adequado deve proporcionar uma boa postura, evitando movimento frequente do pescoço e fadiga visual. Então, o trabalhador que fica lá, trabalhando aí, como eu estou aqui, com flexão ou com extensão exagerada, ele vai, consequentemente, desenvolver um problema na sua cervical. Né? E os documentos que ele vai trabalhar têm que ser de fácil legibilidade, o papel não deve ser brilhante, nem provocar ofuscamento, principalmente isso na época de datilografia, mecanografia, era muito requerido. Hoje a gente tem computadores, né, que eles são adaptados, então evitam esse movimento de torcer o pescoço, ou o monitor ficar muito baixo, muito alto. Os equipamentos utilizados também no processamento eletrônico de dados, né, no caso de digitadores, devem obedecer o quê? As condições de equipamento, que deve ter iluminação adequada e proteger contra reflexo. E também correto ângulos de visibilidade do trabalhador, ou seja, o trabalhador tem que estar sentado com a postura correta e o ângulo dele, da visão, deve estar também favorável. Se não tiver, você está fazendo uma análise ergonômica, não tem isso, ele já não está de acordo com a norma. O teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitir ao trabalhador ajustar de acordo com as tarefas a ser executadas. A tela, o teclado e o suporte de documento, quando tiver, deve ser colocado de maneira que permita que a relação olho-tela, olho-teclado e olho-documento. Então, tudo isso deve ser igual, para que ele não fique baixando, girando para um lado, para o outro. Então, tudo isso tem que ser analisado na frente do computador. Aí aqui eu faço uma ressalva, que agora com o advento das empresas comprarem notebook para todo mundo, elas compram, mas não compram o adaptador de notebook. E quando compram o adaptador, também não dá um mouse extra
nem o mousepad Pro, que é isso aqui, e aí nem o adaptador, né? Os trabalhadores acabam ficando com o notebook sem estar ergonômico, acabam fazendo muita flexão da região cervical. Então, a empresa deve fornecer, na análise ergonômica a gente deve deixar escrito lá, deve fornecer o suporte para o notebook, o mousepad, um teclado e um mouse à parte, para poder o notebook ficar em condições ergonômicas. Outra coisa importante é que as condições devem estar adequadas às características psicofisiológicas do trabalhador, como a norma fala. Então, por exemplo, os locais de trabalho que exigem atividade intelectual e atenção constante. Né? Nessa, o ruído, o nível de ruído deve ser de acordo com a NBR 10.152, registrada pelo Inmetro. A temperatura deve variar de 20 a 23 graus Celsius, a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 milissegundos e a umidade relativa do ar não inferior a 40%. Tá? Aí vale também lembrar que o nível aceitável de conforto será de até 65 decibéis, certo? E que deve haver uma iluminação adequada, natural ou artificial, ou geralmente suplementar, apropriada na natureza. Não pode ser muito nem tão pouco. Geralmente, nas análises ergonômicas do trabalho, a gente tem que fazer a correlação com o PPRA da empresa. E o PPRA deve estar ajustado e deve ser novo, né, atualizado. Com relação à iluminação, deve evitar ofuscamento, reflexos, sombras e contrastes, né, principalmente na tela do computador. E hoje a gente tem computador que tem essa capacidade, né? Deve, nos níveis previstos, né, na NR também, pode-se usar um luxímetro com fotocélula corrigido para a sensibilidade do olho humano em função do ângulo da incidência, que isso é feito em algumas empresas, né? É uma forma mais moderna de utilizar. E atividades que exijam atenção, a NR pede que no plano horizontal de 0,75 centímetros do piso, a medição, né, no caso, para a mesa. E é uma norma, é uma recomendação geral de 0,75, mas veja, centímetros, mas isso pode mudar agora nessa nova NR. E quanto à organização, ele pede para observar as normas de produção, modo operatório, exigência de tempo. Isso é muito questão de concurso, viu? Ele diz assim, quanto à organização do trabalho, deve considerar o quê? Aí é normas de produção, modo operatório, exigência do tempo, determinação do conteúdo e o ritmo do trabalho. E, além disso, o conteúdo das tarefas. Então, são 6 itens que ele pede levar em consideração a organização do trabalho. Quanto às situações que exigem sobrecarga muscular, é importante frisar para cada 50 minutos de digitação, 10 minutos de pausa, né, para diminuir essa sobrecarga. Então, o empregador não deve promover qualquer sistema também de avaliação, e não é o que a gente vê hoje, mas há também não pode exigir uma remuneração e vantagem em cima dessa meta, né, nesse processamento eletrônico, não pode exigir isso. E o número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ultrapassar 8.000 por hora. Tá? E existe até um software hoje, eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, que calcula faz um cálculo de quantos mil toques por hora o trabalhador está fazendo. Também o movimento de pressão sobre o teclado não deve ser tão rápido, nem com tanta força. Então, deve-se executar um limite de 5 horas, sendo um período de tempo o trabalhador deve exercer outra atividade, ou seja, se ele digita, 5 horas digitando, as outras 3 horas em outra atividade.
E, como eu já falei, uma pausa de 10 minutos para cada 50 minutos de horas trabalhadas. Quando ele sair por alguma doença, né, algum tipo de afastamento, igual superior a 15 dias, a exigência é que ele deve trabalhar com um nível inferior de 8.000 toques e aumentando isso progressivamente, tá? Então, a gente acabou de falar tudo sobre a norma regulamentadora NR17 e aguarda aí a próxima aula que eu vou falar do anexo 1 e 2 da NR17, que são os anexos mais atualizados. Obrigada.